Ok, boa noite. Nós vamos continuar as aulas sobre a nossa disciplina. Foi encaminhado para vocês, postado no AVA. Nós estávamos aguardando a coordenação organizar um cronograma para as aulas síncronas. E aí eles organizaram, por isso que a gente demorou um pouco para ter aula síncrona. Porque vocês têm outras disciplinas, né? E aí é necessário que tenha essa sincronização com as aulas. Então foi gravado, eu só vi que teve um problema na unidade da semana 2, e eu vou ver para na semana 1 da apresentação, tá lá os vídeos gravados, né? Bom, esse slide da semana 3, sobre trabalho e relações sociais, também já está disponível para vocês, assim como o material lá no AVA, tá? Então, quando vocês abrem lá a unidade 3, né, do dia 15 ao dia 20, já está disponível para vocês o material, né, sobre os slides e as leis trabalhistas. E aí a gente tem também o fórum, né, para quem tem alguma situação de alguma dúvida, alguma coisa assim. O que está aberto também para vocês é o questionário, o primeiro questionário avaliativo online. Ele é sobre a semana 1 e sobre a semana 2. Então, assim, toda semana eu fiz alguns slides para vocês. O slide, ele seria um resumo daquele conteúdo da semana. Então, com base nos vídeos gravados e nos slides, vocês com certeza vão conseguir responder os questionários online, porque terá mais de um, né? Então, serão questionários online que vocês vão estar fazendo no decorrer da disciplina, assim como eu explico lá na apresentação, né? E aí, esses questionários online, eles são justamente baseados nesses conteúdos, nos slides, né, nas apostilas. Então, se vocês acessarem, principalmente os slides que são os resumos, né, dos conteúdos, com certeza vocês vão conseguir elaborar os questionários de maneira tranquila. Então, a gente tem um questionário que ele é da unidade 1 e 2, este questionário avaliativo online, e eu vou deixar ele aberto para vocês até o final da disciplina, tá? Então, até o final da disciplina, vocês têm duas tentativas, né, para estar entrando lá e respondendo. E aí, nessa semana, a gente tem, então, a unidade 3, e daí na próxima semana tem mais um questionário, que seria a unidade 3 e 4. Na outra semana, na semana 5, a gente tem mais um questionário avaliativo, que é só sobre a semana 5, né, que são os fundamentos pedagógicos. E, posteriormente, aí a gente tem a semana 6, na semana 7, aí abre o último questionário avaliativo, que é sobre a semana 6 e a semana 7. E eu deixo a última semana para fazer uma revisão geral, porque daí vocês têm a prova presencial, né, para estar sendo realizada. Então, a gente vai ter 4 questionários online e a prova presencial como nota da disciplina. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida durante a minha fala aqui, ou qualquer situação também no final da apresentação, vou estar abrindo para perguntas, tá? Vocês estão conseguindo visualizar? Para mim parece que está correto a visualização. Se não estiver visualizando, só me avisa e eu dou uma olhada aqui nas configurações. Sobre o que, professor? Os slides, vocês estão conseguindo ver? Sim, tudo ok. Então, continuando os conteúdos sobre a nossa disciplina, conforme o próprio nome já pressupõe, são fundamentos socioantropológicos da educação. Então, no início da disciplina, eu passei um pouco para vocês o que seria a sociologia em si, mais para o meio ali, para o final dos conteúdos, a gente vai ver um pouco mais a questão da antropologia, né, e de fato os fundamentos para a educação, já que vocês estão fazendo um curso de licenciatura, né. Então, assim, a disciplina ela é bem para que a gente consiga compreender de maneira geral alguns conceitos, né, socioantropológicos. E aí, passando desse pressuposto, a gente tem hoje a proposta de trabalho e relações sociais. Então, o que seria essa sociologia, né? Quando a gente pensa em sociologia nas ciências sociais, são essas relações que existem daquilo que a gente convive diariamente, dos nossos conflitos, das nossas indagações, que refletem na sociedade, né? Então, a sociologia, ela vem para estudar isso, todas essas relações humanas que interferem tanto no meu eu como no meu social, partindo daquele pressuposto que o trabalho é o trabalho digno, um trabalho que me preenche, um trabalho que me faz uma pessoa melhor.
E, ao mesmo tempo, será que eu estou contribuindo para a sociedade, para o todo, para o meio que eu convivo, né? Então, aqui, pensando no trabalho enquanto relação social, num viés socioantropológico, a gente vai perceber, assim, que a sociologia vem dizer que o trabalho é algo que me modifica, que me transforma, mas que também transforma a sociedade e as relações às quais eu convivo, às quais eu compartilho emoções, momentos, situações. Nesse pressuposto, a gente vem pensar que no nosso dia a dia, a gente passa geralmente muito mais tempo no trabalho, às vezes, do que até na nossa casa, no nosso convívio familiar. Partindo do pressuposto que a maioria das pessoas trabalham, geralmente período matutino e vespertino, elas chegam em casa o quê? No período da noite, já cansados, geralmente já tem os afazeres até domésticos, né? Então, muitas vezes, grande parte do nosso dia a dia, né, ativo, digamos assim, a gente passa no trabalho. E aí, à noite, você quer descansar, quer dormir. Então, ali naquele ambiente de trabalho diário, até que momento a gente pensa que as situações vivenciadas contribuem para nós enquanto seres humanos, enquanto pessoa, e o que aquilo que eu sou contribui para a sociedade como um todo. Então, veja só, a visão histórica do trabalho. A concepção de trabalho sempre esteve predominantemente ligada a uma visão negativa. Tanto que hoje, quando a gente fala de trabalho para as pessoas, geralmente se tem uma visão negativa do que é o trabalho, né? Se trabalhar demais, trabalha de menos, o tipo do trabalho, né? Enfim, na religião, visto como um castigo. Isso a gente está falando numa visão histórica, né? Etimologicamente, a palavra etimologicamente significa o que significa o significado da palavra. Etimológico é o significado da palavra em si. Então, etimologicamente, a palavra trabalho está ligada a um instrumento de tortura. Ela vem, então, quando a gente fala de etimologia, seria o estudo, a história da palavra em si. Esse vocábulo ele vem do latim, que é tripalier, do substantivo tripalium, significa aparelho de tortura. Então, veja só, na sua essência, na sua raiz, a própria palavra trabalho já vem com uma perspectiva negativa, aparelho de tortura. Será que para mim, essas reflexões a sociologia nos traz, né? Será que para mim o trabalho é uma tortura? Acordar cedo todos os dias ou sair da minha casa, do meu convívio familiar e trabalhar é um aparelho de tortura? É torturante para mim? Então, o trabalho em qualquer período histórico, a gente tem que pensar que o trabalho, apesar de ter essa visão negativa, que se carrega, que se promulga até os dias atuais, né? A gente tem que pensar que o trabalho ele é o quê? Em qualquer momento, qualquer tipo de trabalho, ele é uma transformação da natureza pelo próprio homem. Por que isso? Nós transformamos aonde nós estamos. Indiferente de uma situação que você trabalhe com pessoas, você transforma o seu meio. Como é agradável você trabalhar com uma pessoa que te traz uma tranquilidade, que te traz uma leveza. Você transforma a natureza também no sentido de pessoas que trabalham em fábricas, em coisas mais manuais, em coisas mais palpáveis, em produtos, em fabricação. Então, a gente está ali transformando o ambiente que a gente convive. A gente transforma não só no sentido de produtos, de coisas palpáveis, mas também as próprias relações com as pessoas. Então, essa criação de bens úteis, né? A produção de algo, que não precisa também ser algo no sentido de produto, como eram as fábricas, né? Logo depois da Revolução Industrial, com o advento da questão das fábricas, do maquinário, cada vez mais a gente vem percebendo que o homem está sendo substituído pelo quê? Pelos computadores, pelas máquinas, né? Cada vez mais modernas. Então, às vezes, você cria bens úteis, cria algo útil em frente à tela do computador, né? Os trabalhos hoje são cada vez mais digitais, mais instantâneos, né? A própria educação. Sobretudo depois da pandemia, houve grandes modificações na educação, devido aos meios tecnológicos, né? A gente pode falar das TICs, né? Tecnologias de comunicação, mas a gente pode falar de vários aplicativos, de várias coisas que surgiram devido à pandemia. Com a pandemia, as escolas foram fechadas e nós tivemos que nos adaptar aos meios digitais. Hoje, o que vem acontecendo, e também está acontecendo muito no presencial, são a educação híbrida. Né? O que seria essa educação híbrida? Seria a educação presencial e EAD, e a distância, né?
Por exemplo, nós temos no IFMT Campus Juína o curso do bacharel em agronomia e o curso de bacharel em administração, e ambos são híbridos, né? Eles acontecem semanas presenciais e semanas que acontecem à distância. E aí a gente usa a plataforma do AVA para postar materiais e atividades. Então, por exemplo, esse semestre eu estou ministrando aula no curso de administração. Semana passada eu estive lá presencial nas minhas aulas, e essa semana a gente está fazendo EAD. Então, o conteúdo todo eu posto no AVA, as semanas que a gente faz aulas síncronas, isso é híbrido, né? São sistemas diferentes que se complementam naquela educação. Então, o trabalho, ele cria isso, cria esses ambientes, criam esses momentos, criam esses bens, né? E é uma satisfação das necessidades humanas. Então, que nos leva a refletir, por que eu trabalho? Por que eu preciso trabalhar? Geralmente chega-se a fase adulta, o trabalho é uma necessidade humana, é algo indispensável na minha vida. O trabalho me proporciona ter uma vida digna, me proporciona comprar comida, me proporciona sustentar minha família, ter uma boa moradia, num momento de precisão, poder ir na farmácia comprar um remédio, uma necessidade humana no sentido de satisfação pessoal, de valores pessoais, né? Meu trabalho é um orgulho para mim, foi uma conquista para mim. Por exemplo, nós, professores, passamos num concurso público federal, mas para chegar até um concurso público federal, eu fiz uma graduação, eu fiz uma pós-graduação, eu fiz um mestrado, eu fiz um doutorado, eu estudei. Então, foi assim, aquela escadinha. E hoje, chegar e ser uma professora no Instituto Federal concursada é um orgulho para mim, no sentido do que eu caminhei para chegar até aqui. Um presidente de uma empresa, ele teve que primeiro ser um funcionário de, digamos assim, aprendiz. Aí ele foi para um outro cargo, aí ele foi para um cargo de gerência, e assim aí foi subindo de cargo até chegar numa presidência. Enfim, hoje o seu trabalho, mas primeiro você teve que dar o primeiro passo, teve que trabalhar em outras empresas, talvez, né? Então, tudo isso faz nos refletir sobre o que é o trabalho para mim e o que esse trabalho reflete na sociedade. Na antiguidade grega, o trabalho manual ele era desvalorizado por ser feito por escravos. Então, como os escravos que tinham muito essa questão do trabalho manual, né, sobretudo na antiguidade grega, que esse trabalho escravo sem remuneração, né, propriamente dito, era um trabalho muito necessário, mas que era fruto da escravidão. E era totalmente desvalorizado. Enquanto a atividade teórica, o que seria essa atividade teórica? O pensamento, o refletir, o planejar, né? Era considerada mais digna por homem e representava a essência fundamental de todo ser racional. E hoje? Isso a gente falou da antiguidade grega, né? Em que a escravidão estava no ápice. Hoje a gente não tem essa questão da escravidão, como era na antiguidade grega, mas um trabalho manual e um trabalho que é voltado mais para o pensamento, para a reflexão, que não exige tanto esforço físico, será que é mais valorizado do que o outro? Essas reflexões a sociologia nos traz para fazer diante da sociedade. Uma pessoa que pega uma enxada, vai lá e carpa um lote, o trabalho dele é menos valorizado pelo olhar da sociedade do que o meu trabalho, que trabalho em frente ao computador o dia inteiro? E talvez ganho mais do que aquele que estava lá no sol quente carpindo um lote manualmente, que hoje ainda a gente nem pode considerar isso como escravo, né? Porque ele é remunerado. Mas é um trabalho manual, é um trabalho que exige esforço físico. Então, será que nos tempos atuais também temos essa reflexão que os trabalhos manuais são mais desvalorizados do que aquele trabalho em frente ao computador, trabalho teórico, trabalho de reflexão, trabalho que me exige menos esforço físico? O que é trabalho, então? Numa visão filosófica, né, olhando para um viés da filosofia, o trabalho ele pode ser resumido como uma atividade humana em que o homem em si transforma o mundo, e quando a gente fala de mundo, a gente fala na sociedade que a gente vive, transforma o meu meio, transforma o meu ambiente, mas ao mesmo tempo transforma a mim mesmo. Então, por exemplo, eu trabalhei sempre como professora? Não.
Eu já trabalhei de garçonete. A época que eu fui garçonete foi um trabalho importante para mim? Foi. Eu adquiri coisas para mim pessoais que me ajudaram a conquistar coisas futuras. Será que eu transformei o meio em que eu vivia? Será que eu fui uma boa funcionária? Será que eu colaborei para aquela empresa? Aquelas pessoas que vinham até aquele estabelecimento se alimentar? Será que teve empresas, eu também já trabalhei, por exemplo, de secretária. Será que naquele momento que eu trabalhei de secretária, eu ajudei aquela empresa a crescer? Eu contribuí naquele momento? As turmas que eu já passei, que eu já licenciei, que eu já ensinei, será que eu me dediquei o bastante para deixar um conhecimento, para de fato contribuir para o conhecimento pessoal dos alunos? Então, ao mesmo tempo, sobretudo na nossa profissão, né, e quando eu falo da nossa, porque aqueles que não estão licenciando estão fazendo curso de licenciatura, né, e possivelmente terão a prática, né, sobretudo nos estágios. E a nossa profissão, essa relação social, ela é muito intrínseca, né? Ela é muito diária. Nós chegamos numa sala que tem ali 20, 30, 40 alunos, você lida com 20, 30, 40 personalidades diferentes, que hoje pode ter acordado bem, pode ter acordado mal, e é aí que estão as relações sociais. O trabalho e as relações sociais, elas estão intimamente ligadas, sobretudo no nosso trabalho de professores. Você está ali, preparou uma aula, um conteúdo, vai ministrar para aquela turma, e às vezes um aluno que não acordou legal, que está naquele dia ruim, não sei, vai acabar às vezes com o seu emocional, aquele seu momento, alguma fala, alguma situação. Ou às vezes você chega na sala de aula, tem um aluno que sempre foi proativo, e naquele momento ele está estranho, está diferente, porque como a gente convive com os alunos praticamente diariamente, né, a gente reconhece quando ele não está mal, reconhece quando ele não está legal, reconhece quando alguma coisa estranha está acontecendo. E às vezes a gente também se surpreende, né? Essa troca de conhecimento. Essa troca de conhecimento que você leva o conhecimento, mas também recebe quando o aluno fala uma situação que ele vivenciou, quando ele partilha algo que contribui para aquilo que você está explicando. Então, de fato, o trabalho é uma atividade humana que transforma a mim, mas transforma o meu redor. E voltado para a educação, isso tem muito sentido. Nós, enquanto professores, conseguimos vivenciar isso muito intrinsecamente no dia a dia. Então, o trabalho ele estabelece uma relação entre a teoria e a prática, pela qual uma não pode existir sem a outra. Então, o trabalho se realiza, sobretudo, como uma atividade coletiva, assim como transforma o próprio homem. Aqui no curso de licenciatura de vocês, com certeza vocês estão vendo muita teoria. E algumas teorias, elas são aplicáveis em sala de aula, obviamente. Agora, a prática é diferente da teoria, né? A prática é aquilo que você, de fato, na convivência, vai conseguir adaptar. Então, a gente tem a teoria, a gente vai ali com a noção, e na prática a gente vai colocar aquilo que a gente viu teoricamente, e às vezes não vai ser bem do jeito que a gente imaginava, né? Mas a teoria e a prática caminham juntos. Como a gente aprende as teorias, a gente vê aquilo teoricamente, e a gente tenta colocar na prática, às vezes dá certo, às vezes não, às vezes a gente tem que adaptar, né? E é uma atividade coletiva, sim, porque muitas teorias que a gente vê não depende só de mim, depende de um todo. Para a educação, por exemplo, e aqui sempre os exemplos a gente volta bem para a educação, por ser um curso de licenciatura, tem muitas práticas pedagógicas, muitas atividades até pedagógicas que vocês levam para a sala de aula, que vão levar, que não depende só de mim, professora. Muitas vezes depende dos alunos, da receptividade dos alunos, às vezes depende de mim, dos alunos, da coordenação, depende do meio que a gente está ali convivendo, né? Então, é uma atividade coletiva. Pelo trabalho, o homem se autoproduz. Sim, se autoproduz. Ele cresce, ele se desenvolve. O trabalho nos possibilita desenvolver nossas habilidades, nossa imaginação. Em licenciatura, então, quando a gente fala em
na didática, né, na maneira de ensinar, aí sim que você vê que você tem várias habilidades, tem que usar a imaginação, às vezes o aluno não compreendeu aquele conteúdo, você tem que usar uma outra estratégia didática ali para ensinar aquilo, usar outros mecanismos, outros meios de aprendizagem, ou você quer ensinar de uma forma diferente, uma forma mais lúdica, talvez, aquele conteúdo, né, enfim. E aí a imaginação, habilidades, naquele momento você coloca em prática. Aprender a conhecer as forças da natureza, desafiá-las, né, a criar estratégias, conhecer também, se conhecer, aquilo que você tem de habilidade, aquilo que você tem de força, aquelas que são suas limitações. Ah, eu não sou muito bom nisso. Ah, mas isso aqui, eu já sou boa nisso aqui, eu vou investir nessa habilidade que eu sei, que eu conheço. Relaciona-se com os companheiros e vive afetos de toda a relação, afetos e desafetos, eu diria, né? Porque todo o trabalho a gente convive nessas relações sociais com pessoas que a gente mais se identifica e outras que menos. Mas pelo viés do respeito, né, da empatia ali, a gente tem que estar convivendo. Eu falo para os alunos, principalmente, ministro aula aqui, tanto para os cursos técnicos presenciais, como para os cursos de graduação. As turmas mais complicadas de relações sociais, a gente diria, seriam os primeiros anos do ensino médio, né, que eles vêm, assim, bem jovens ainda, imaturos ali para uma escola integrada, que é a realidade da FMT Campus de Uina, e os primeiros anos da graduação, que às vezes os alunos ainda não perceberam que saíram do ensino médio e agora é graduação, né, e agora é outro nível, é algo muito mais independente, é muito mais proativo, né? Então, os primeiros anos, a gente vê que as relações sociais ali, as relações entre eles são um pouco mais conflitantes. E aí o que a gente fala tem que ter o respeito um pelo outro, né? Respeitar o afeto e os desafetos do companheirismo ali. Isso aí é muito nítido, principalmente quando você fala assim, vamos fazer um trabalho em grupo. Meu Deus, já tem as panelas preparadas, janela preparada, e tem aqueles que são isolados, né? Tem aqueles que não querem se envolver, e isso a gente percebe também até na educação EAD à distância, né? Que às vezes algumas propostas de trabalho em duplo, por exemplo, vamos fazendo trabalho em duplas. Às vezes sempre aparece algum aluno que vai lá perguntar, professora, eu não posso fazer sozinho? Vamos fazer um trabalho em grupo. Professora, a gente pode fazer em dois? Mas, eu não posso fazer em quatro, em cinco? A gente já tem um grupo constituído. Então, são essas relações sociais, né, de pessoas que a gente se sente mais à vontade de estar ali realizando uma atividade e outras pessoas que a gente não tem tanta afinidade, né? E impõe-se uma disciplina, claro, todo trabalho nos impõe uma disciplina. Por quê? Primeiro, o horário, né? A gente tem que cumprir um horário, todo trabalho tem um horário. A não ser home office, mas mesmo home office em casa, você tem que ter ali uma rotina, né, de horário para você se organizar. É igual a educação à distância, por mais que vocês estudem de uma maneira online, que te dá uma abertura de horário, você tem que ter uma disciplina ali, olha, toda noite eu vou entrar pelo menos uma hora, uma noite sim, uma noite não, eu vou estar olhando o material, você tem que, não vai conseguir concluir, né? Então o trabalho te dá uma disciplina de horário, uma disciplina, muitas vezes até da maneira de se comportar, da maneira de se vestir, né? No meu trabalho, eu não me visto da maneira como eu me visto na minha casa, ou quando eu vou sair para algum lugar, talvez meu trabalho me exige que eu me arrume melhor, né? Enfim, então o trabalho te impõe uma disciplina. O homem, ele não permanece o mesmo. O trabalho, ele altera a visão que ele tem do mundo de si mesmo. Então, às vezes, a gente pensa, quando nós éramos mais jovens, que o trabalho não era tão importante, porque hoje o trabalho, como a gente já falou, ele não só é importante como é uma necessidade para nós. Então, eu não posso chegar na minha casa, na minha família, né? Eu tenho filhos, eu tenho marido, e dizer assim, ó, não vou trabalhar, vou ficar só em casa. Hoje, para mim, isso não pode acontecer, porque eu tenho boleto para pagar. Então, o trabalho é uma necessidade humana, né? E aí a gente percebe que ele vem, com o tempo, alterando essa visão. Antes, quando não era uma necessidade para mim, talvez eu tinha uma outra visão das coisas. E hoje não. Hoje, como ele é uma necessidade humana para mim, eu posso ver ele de uma forma diferente.
Mansueto, assim que pronuncia? Pode falar. Oi, professora. Oi, professora. Então, eu estava Olá. vendo você. Olá, consegue me ouvir? Pode ir falando, eu só vou colocar meu computador para carregar, que ele está descarregando, mas estou te Ah, escutando. sim. Então, quando você estava falando lá do primeiro ano, né, do primeiro ano lá, do terceiro ano e o primeiro ano na universidade, que eles encontram essa dificuldade desse relacionamento pessoal, né, eu penso que faltou o sexto ano também. Eu não sei se a licenciatura em Química atinge o ensino fundamental, mas atinge o ensino fundamental não, né? Então, eu não citei o sexto ano porque eu não ministro aula, né? Eu só ministro aula para ensino médio e para nível superior. A licenciatura de vocês, a gente tem que olhar o PPC. Eu acredito que abrange sim, só se no PPC tiver alguma restrição, tá? De maneira, eu não posso te dizer porque eu não vou lembrar agora do PPC de vocês. Mas, de maneira geral, vocês deveriam ministrar aula sim para o sexto ano, a não ser que o PPC traga alguma restrição nesse sentido. Mas eu creio que não. Ah, sim. É porque também no sexto ano eles têm um conflito também, essas dificuldades. Por exemplo, quando você menciona lá que o primeiro ano, né, que sai do ensino fundamental, ensino médio, sai do ensino fundamental e vai para o ensino médio, e chega sem um pouco de noção, que eles estão no ensino médio. No sexto ano também, quando ele sai da lá lá do quinto ano, né, ele também chega lá no ensino fundamental sem um pouco de noção também. É a mesma situação. E como a Você é gente está saindo professor? do ensino médio, né, a gente, entre aspas, assim, saindo do ensino médio, caindo para uma graduação, e a gente também encontra dificuldade, né, com as disciplinas de trabalho, de estudar, essas coisas assim. Quando a gente cai na universidade, a gente nem sabe para onde está indo, né? Você é professor? Qual que é a Oi? sua profissão hoje? Qual a sua profissão hoje? Eu sou auxiliar de fábrica de leveduras. Ah, você nunca encarou uma sala de aula. Só 21 anos. Já encarei uma sala de aula 21 anos. E aí você foi professor durante esse tempo? 21 anos de professor. Mas aí qual que era a disciplina? Ciência, né? Biologia. Ciência, biologia, educação física e química. E aí você está fazendo a licenciatura para complementar os seus estudos, é isso? Fazer que nem outra. Se eu não tinha nada para fazer, eu vou fazer química. Não, brincadeira. Não, estou fazendo a licenciatura em química, né? Porque eu sempre queria fazer uma licenciatura em química. Eu tenho bacharel em química. Aí eu quero fazer licenciatura em química. Pensando nessa perspectiva do trabalho e das relações sociais, hoje o seu trabalho não exige a expectativa da licenciatura, digamos assim. Você acha que o trabalho, quando você licenciava, era mais significativo para você ou hoje? Porque o seu trabalho mudou, né? São trabalhos Sim, diferentes, sobretudo quando a gente percebe no viés da sociologia, ela vai dizer assim, essas relações sociais. Você viveu mais de 20 anos, como você mesmo falou, licenciando. Então, você tinha esse convívio. Tudo isso que eu falei aqui para você não é novidade, eu acho. Que você, com certeza, teria várias experiências para compartilhar desse dia a dia em sala de aula, não é verdade? Que a gente lida com pessoas, personalidades diferentes. E hoje, no nosso meio, né, da licenciatura, a gente encontra diversos professores, né? E alguns mudam de profissão porque eles têm um desgaste, né? Alguns deles, um desgaste físico, mental, ou às vezes não está ali naquela disciplina que eles queriam, ou às vezes não está sendo bem remunerado, que a gente sabe que diferentes esferas têm diferentes remunerações, né? Então, por exemplo, aqui na realidade nossa
o município paga bem pouco, o estado paga melhor e o federal paga melhor ainda, né? Então tem todas essas situações que às vezes acabam repercutindo na mudança de profissão. E para você, você mudou de profissão por algum desses motivos que eu falei ou não? Se você quiser compartilhar, na verdade, foi só algo que me surgiu aqui. Então, assim, como eu posso falar para você? É porque eu sempre fui professor interino, né? Aí eu teve um concurso público, né? Aí tinha uma cadeira, depois foi embora a cadeira embora. Aí eu fiquei assim meio brabo lá e falei, não vou mais ser professor, vou para outra área e ponto final. Aí eu fui para outra área, fui trabalhar na indústria, né? Mas eu tenho tudo isso que você falou aí, que você mencionou aí, tem uma vivência bastante, né, em sala de aula. Tudo isso que você falou aí é real, que é o chão da escola que a gente fala, né? A gente viveu o chão da escola é totalmente diferente do que a gente aprende na faculdade. A gente vai fazendo adequações, né, ajuste em sala de aula. E a gente, como você falou aí, encontra aluno, né, que um dia está bem, outro dia está ruim, 20, 30 alunos, 40 alunos, e por aí vai. E a gente fosse pelo mínimo um, ainda tudo bem, mas a gente pega 6, 7, 8, que não está bem com a vida, aí já viu como que acontece, né? Não é para assustar os nossos colegas aí, não, mas a sala de aula é bastante, assim, dinâmico, né? Você apresenta o seu planejamento para o seu coordenador, né? E hoje vai dar tudo certo. Quando chega lá, a realidade é tudo diferente do que você está lá. Começando pelas tecnologias, como você falou aí, né? Hoje você vai trabalhar com um projetor de imagem, faltou um cabo e a escola não tem esse cabo e você também não tem esse cabo e aí foi embora, né? Então seu planejamento já era. Daí você tem que fazer outras adequações e por aí vai. Mas tudo bem. Mas a vida do professor é bom, é ótimo. Nós, licenciatura, vamos fazer a licenciatura aí, os nossos amigos aí podem ter certeza que eles vão gostar a trabalhar. É isso. Mas eu tô aqui, estamos firme e forte aí. Tá Para firme, né? mim, essa disciplina, essa tua disciplina aí, né? Meu Deus do céu. Tá sendo um problemão para mim entender ela, né? Agora você falando assim, aí melhorou, tá? Tô conseguindo pegar na viés. Mas É tudo que bem. ela, assim, ela é muito teórica, né? Então, quando você pega, por exemplo, o primeiro artigo que eu postei lá na semana, realmente dá nós na cabeça, né? Agora, quando a gente traz para a realidade, né? Por isso que eu fiz os slides de resumo, as aulas, né? Os vídeos, que a gente tem que tentar trazer para a realidade para, de fato, ficar algo mais palpável. Senão fica algo muito, assim, distante, né? Muito difícil de compreender, além daquilo que a gente fica lendo ali, mas trazendo para a realidade a gente vai conseguir. Mas que bom que você fala bem da licenciatura, então não foi um trauma para você. Com certeza. Quando eu me formei, uma preocupação que eu tinha era muito isso, porque eu não sei, mas eu acho que você deve ter passado pelas angústias do contratado, que era aquela contagem de pontos, né? Aí a gente pegava um monte de curso, aí tinha que fazer formação continuada, né? Isso, assim, para mim, eu pensava assim, meu Deus, eu fico o ano inteiro tendo que contar pontos, chega lá no final ainda, eu fico no final da lista, da fila, né? Assim, isso desgasta a gente também, né? A gente fazia tudo, fazia curso, fazia isso, fazia aquilo. É que agora mudou um pouco, né? Mas há um tempo atrás, tudo contava, né? Tudo aquela pontuação, e aí a gente esperava todos os que eram concursados pegarem as aulas, a gente ficava com a sobra, literalmente, né? E assim, todo esse processo também desgasta um pouco nós, enquanto profissionais de educação, né? Mas, assim, a sala de aula em si, para mim, a escolha da profissão de ser professora foi uma escolha minha, porque eu gosto de lecionar. É algo que eu faço com prazer, eu me dedico, né? E eu acho que é qualquer profissão. Eu não serviria para ser médico, os meus alunos
a maioria quer ser médico, né? Pensando também nessa questão do status, da remuneração, né? Mas eu, por exemplo, vejo sangue e eu desmaio, então eu não serviria para ser médico. Vejo também que os alunos querem muito fazer engenharia aqui, né? Porque nós já temos os cursos técnicos em agropecuária e meio ambiente, e às vezes vão para o curso de engenharia, e principalmente nos primeiros anos da engenharia, é matemática pura, né? Assim, é muito pesada a matemática, já desiste. Então tem tudo isso, sabe? Às vezes a gente espera algo, né, e na hora ali, na prática, de fato, não é aquilo. Mas a licenciatura, para aquele que gosta, né, para aquele que é apaixonado pela licenciatura, de fato, lecionar, é algo muito prazeroso. Não vou dizer que é mil maravilhas todos os dias, e assim como qualquer outra profissão, a gente vai ter os desafios diários, né. Agora, eu não fiz pedagogia, mas participei de alguns projetos que a gente tinha no município que eu morava, que eram projetos que a gente ministrava um reforço, que era o antigo PET, o antigo aplauso. Então, as crianças estudavam meio período na escola e depois elas iam para esses projetos. E aí a gente aplicava um reforço. Foi naquela época que eu descobri que eu não dava jeito para dar aula para criança. Assim, as crianças são muito amorosas, mas você não pode piscar o olho que tem um em cima da janela, tem outro correndo para um lado, correndo para o outro, a atenção é redobrada. Para mim, particularmente, eu já sinto dificuldade nisso. Eu já gosto de dar aula para adultos, para jovens, entendeu? Então também tem isso. A licenciatura, o ensinar, também tem isso. Será que eu sou boa na educação física? Não, nunca fui boa na educação física, nunca ia dar certo para ser professora de educação física. Essas práticas, as coisas, para mim, eu sempre fui péssima. Minha nota mais baixa na escola sempre foi educação física. Então tem tudo isso, né? Por isso que a gente fala, daí você fica pensando, nossa, como isso? E hoje eu trabalho, no meu doutorado eu trabalhei com língua indígena, trabalho com língua de sinais, eu gosto da gramática do português, né? Essa disciplina da sociologia eu trabalhei muito no doutorado, né? Por isso que é uma disciplina que eu gosto de ministrar, porque eu trabalhei linguagem e sociedade, então eu trabalhei a língua indígena no reflexo da sociedade, então Comte, Goethe, a gente trabalhou bastante teóricos, assim, voltados ali. Então, eu gosto disso. Então, também tem isso, né? Você pode dizer assim, eu gosto de lecionar, mas o que que você gosta de lecionar, né? Com certeza você que falou aí diversas disciplinas, teve algumas que você assim, tinha mais aptidão, né? Que você gostava mais de ministrar, que você se sentia mais confortável para aquilo, né? Então, eu, por exemplo, hoje posso escolher as disciplinas que eu quero ministrar, que é aquelas que eu gosto mais. Então, se pedir para mim ministrar alguma outra disciplina, por exemplo, inglês, não, eu sou formada em inglês também, mas é algo assim que eu não gosto. Agora, língua de sinais, por exemplo, é algo que eu gosto, eu ministro. Português, eu gosto. Mas eu sei de pessoas que detestam português, que são das exatas. Então é assim. E o trabalho é isso, né? Também a gente se conhecer enquanto pessoa, porque daí o trabalho se torna algo mais prazeroso. Que é tão ruim a gente trabalhar em algo que nos causa frustração, né? Uma frustração diária. E você que já conviveu que já foi professor, com certeza já deve ter convivido com profissionais que são frustrados. Principalmente na área da educação, que a gente tem vários colegas, né? Porque a sala de professores é cheia. A gente percebe quando tem aquele profissional que ele é frustrado, que ele está ali só por estar mesmo, né? Até os próprios alunos chegam para a gente e falam da aula dele, né? Que não tem aquela motivação, não tem aquele interesse. E, infelizmente, tem isso, não só na licenciatura, a gente tem em diversos ambientes de trabalho. Trabalho que, às vezes, é um trabalho que você convive com outras pessoas, você vê que tem aquela pessoa que não se dedica, aquela pessoa que está ali sem interesse, que está ali frustrada. Você percebe aquela pessoa que está dedicada, que é empenhada, que busca o melhor. Isso a gente consegue perceber nas relações sociais, né? Mas muito obrigada pela contribuição. Que bom que assim eu vou pedir muitos exemplos para você, já que eu sei que você tem 20 anos de carreira, podia estar aposentado quase. Nada. Tá, estamos aí para contribuir. Então, quando você menciona aí frustração, né? Com certeza já vivenciei isso, frustrar, esse tipo de frustração. Eu também já tive frustração dentro de sala de aula, que você planeja, faz o seu planejamento, quando você chega no final da aula, você fala, putz, era para me estar lá no tal assunto, ainda não,
não cheguei nem na metade, né? Ou seja, você sai assim, frustrado dentro de sala de aula. E também, quando você menciona assim, qual a matéria que você, que você pode escolher, né, que você gosta, dedica, eu tenho mestrado em biologia, né, genética, já viu, né? A minha matéria que eu gosto de trabalhar são a biologia. Vamos embora, biologia, eu também gosto também, preferencial biologia, mas tenho afinidade pela química, né? E aí vai outras matérias, educação física e por aí vai. Mas a biologia é meu top falando assim, é o carro-chefe. Mas tô bem. Então tem que se dedicar para passar no concurso em biologia. Isso o último concurso que teve aí, eu passei em biologia aí, saí para fazer o doutorado, eu tomei um pé atrás lá e aí foi embora, né? Mas tudo bem. Fiquei na minha cadeira terminando, faltava 30 dias para terminar o meu, como é que fala lá? Até me fugiu da cabeça aqui. Estágio probatório. Cheguei no meu chefe e falei para ele assim, falta 27 dias para terminar, eu posso sair para o meu doutorado? Sim, pode. Qual o documento que eu preciso entregar? Entrega isso. Fiz a lista, entreguei. Foi a banca olhou, aprovou, liberou, foi embora para o FRJ estudar. Quando voltei, você está exonerado do cargo porque você não concluiu o seu estágio probatório. Aí eu fiquei daquele jeito. Mas tudo bem, aí que eu fui trabalhar, saí fora da educação e fui trabalhar na indústria. Entendi. E aí, você terminou o doutorado ou não? Tranquei no terceiro ano. E trabalhar, né? Fui trabalhar. Eu falo assim, porque eu tava com bolsa da CNPq, aí eu parei, fechei e esperar aí um pouco para frente. Mas vamos aí. Quando a gente pensa nas relações sociais e no próprio trabalho, às vezes precisa de uma pausa também, né? E isso Sim, com é certeza. aquilo que o ser humano, quando a gente fala que o trabalho influencia a si mesmo e a volta, é quando você se percebe que é o momento de você dar uma pausa, de você parar, de você refletir, de você recomeçar, enfim, ou de você mudar também, né? Porque a gente também conhece pessoas que trabalharam muito tempo numa área e resolveram mudar e começar do zero em outra área. E é isso que o trabalho, enquanto relação social, é isso que significa dizer que ele te modifica e modifica seu meio. Então, ele tanto te modifica que às vezes você vai chegar num momento e vai dizer assim, não, eu percebi que eu preciso dar uma pausa aqui, que eu preciso dar um momento, que eu preciso, enfim. E talvez não que você não volte para a sala de aula, né? As perspectivas são que você retorne para a sala de aula, mas esse agora é um momento que você está vivendo da sua vida que é fora da sala de aula. Mas só o fato de você estar aqui estudando, percebo que e acredito que você queira voltar para a sala de aula e, se Deus quiser, em breve, concursado na sua área. E assim, de fato, a gente vai Eu tendo vou, essas ações, né? eu vou voltar quando terminar a química e passar no concurso para a química, aí eu volto. Tá bom. E é isso que a disciplina, o conteúdo dessa semana vem propor para a gente, né? A fala do colega, ela veio bem pertinente no sentido de pensar de todo esse viés sociológico, dessas relações sociais que interferem em nós e no nosso meio. E aí, a semana passada, foi falado sobre instituições sociais. E daí eu vou dar uma olhada para ver se o vídeo, se não foi postado, eu vou fazer um outro vídeo e vou postar sobre a semana passada. As instituições sociais, elas também são muito importantes na nossa vida e elas têm esse viés do trabalho também, de influenciar nós, enquanto pessoa, e o nosso meio. A diferença é que as instituições sociais, elas já estão ali instituídas e elas acabam influenciando e somos influenciáveis e não modificamos tanto elas. O que são as instituições sociais? Instituições sociais são a família, instituição social é a religião, instituição social é a escola,
Então, a família que você nasceu, os valores, aquele convívio, ele te influencia. Você crescendo naquele meio, a instituição social, ela tem uma grande influência sobre a sua vida. Aquilo que você é hoje foi influência da família que você teve quando você era na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude. Assim como a religião, por exemplo, né? Indiferente da religião de cada um, mas ela é considerada uma instituição social, porque em algumas pessoas a religião tem uma forte influência. Influencia tanto que influencia muitas vezes na relação familiar, dependendo da religião, influencia no ambiente familiar, influencia no meu planejamento familiar, né, no meu planejamento de vida. Quando a gente fala da escola enquanto instituição social, também, porque hoje, se eu sou professora, mas se eu estivesse em outra profissão, a escola faz parte do meu dia a dia. Por quê? Porque eu estudei, porque meus filhos estudam, então a escola, ela está presente na vida de todas as pessoas. Porque você tem que estudar hoje, hoje é uma obrigação, digamos assim, você estudar e você levar seus filhos para a escola. Hoje é garantido em lei que a criança estude. Hoje é garantido em lei que ela tenha direito à educação. Então, se um pai não leva uma criança para a escola, ele está omitindo um direito que é daquela criança. Então, a escola é uma instituição social que diariamente está ali na minha família, está ali no meu convívio. Então, instituições sociais, olhando para o viés da sociologia, são essas instituições já instituídas que me influenciam no decorrer das minhas relações, que influenciam a minha vida, que podem influenciar a vida daqueles que convivem comigo, né? E é isso que a proposta dessa disciplina vem trazer para nós. Então, essa semana a gente trabalhou mais no viés do trabalho. Semana que vem, uma semana, a gente vai trabalhar um outro conteúdo voltado mais para a questão da educação em si. Nós vamos trabalhar sobre uma construção social voltada para a sociedade, também olhando para a educação. E lá na quinta semana, a gente vai trabalhar sobre os fundamentos pedagógicos, e aí a gente vai trabalhar sobre o processo didático em sala de aula, né? Então, para a semana que vem, eu proponho essa construção social, também sempre olhando para a educação, e na outra a gente vai trabalhar bem especificamente a sala de aula em si, o professor e o aluno no convívio social da sociedade, as relações, né? Então, tem muitas coisas para a gente refletir, para pensar nesse sentido. Alguém tem mais alguma coisa para contribuir, para falar, para perguntar? Não só em relação ao conteúdo, mas também em relação a alguma coisa da própria disciplina, que ficou com dúvida, que acessou o AVA, que não entendeu. Ou se quiser também, lá no chat do AVA também encaminhar depois, não tem problema. Eu, na medida do possível, estou respondendo, não são muitas perguntas, é uma turma, está calma por enquanto, acho que estão entendendo tudo. No fórum também, estou respondendo, contribuindo ali na medida do possível, mas achei vocês bem tranquilos. E estou achando que estão entendendo tudo. Mas se alguém quiser falar alguma coisa, eu deixo aberto esse momento. Senão a gente vai encerrar a aula e eu vou disponibilizar o link da gravação, né, para os colegas que não puderam acessar. As dúvidas vão surgindo quando vai chegando aquelas atividades lá, sua lá, né, que eu tirei 7 nela, estou a pé da vida até agora, mas tudo bem. As dúvidas vai chegando na hora que for fazer as atividades, né? E com relação à prova que assusta a gente, né? Falou que é prova, já sabe, né? O cabelo fica lá em pé. Com relação às provas presenciais, né? O conteúdo vai ser todos os conteúdos ou tem um conteúdo específico para a prova? As provas online, elas são, as unidades já foram, né, especificadas. Essa que você tirou 7 foi só a unidade 1 e 2. Agora, a prova presencial, ela é todas as unidades. Por isso que a última semana vai ser uma revisão geral. A minha dica é, estudem os slides são um resumão, né? Os textos também, eles contribuem, mas os slides, eles são um resumo daquilo que, de fato, cada semana vem propor. Por exemplo, quando vocês abrem lá o AVA, a primeira semana, eu coloquei para vocês
a apostila, né, da Sociologia, Conceitos Fundamentais. Essa apostila, Sociologia e Conceitos Fundamentais, a gente vai trabalhar durante toda a disciplina. Todas as semanas, alguma coisa eu vou estar tirando dali. Quando você abre aquela apostila Sociologia e Conceitos Fundamentais, você vai ver que tem muito conceito. Tem conceito de instituições sociais, que eu trabalhei na unidade 2, falo sobre o trabalho, bem sucintamente, mas falo alguma coisa do trabalho que eu trabalhei hoje, vai falar sobre algumas coisas da construção social, que é da próxima semana, entendeu? Então, assim, é uma apostila que eu coloquei na primeira semana, mas que em toda semana, alguns aspectos eu vou estar retomando. Então, é interessante que vocês leiam, sim. E o slide, então, ele vai trazer aquilo que eu tirei desse material, que de fato é um resumo que seria pertinente para aquela unidade. Então, a sua prova presencial são os conteúdos de todas as unidades. Então, vai cair sobre a sociologia, vai cair sobre as instituições sociais, vai cair sobre o trabalho, vai cair sobre a construção social, sobre os fundamentos pedagógicos, sobre a ideologia, sobre a antropologia da educação. E a partir disso, então, a prova presencial vai ser composta. Entretanto, o que eu falo para vocês, sigam uma unidade por unidade, vai estudando semana por semana, e daí a prova presencial não vai ficar tão pesada. Agora, se o aluno chegar lá na prova presencial e querer pegar tudo e fazer os questionários tudo meia boca, aí vai complicar, né? A fórmula mágica é o seguinte, estude semana por semana, pega os slides, que estão assim, um resumo dos conteúdos, assistam os vídeos, né? E de fato o vídeo vem com a explicação, né? Então, às vezes você teve alguma dificuldade ali numa compreensão e o vídeo vem te ajudar, enfim. Então, a prova presencial, ela é sobre todos os conteúdos das unidades. E aí, os questionários online, né, que também vão compor sua nota, então, cada unidade, geralmente são 2 unidades, e tem um questionário online de uma unidade só. Então, todas as provas presenciais vai ser uma composta de todas as matérias que está sendo citada no semestre, no caso. Na verdade, a informação que me foi repassada pela coordenação, desculpa, é que vocês vão ter só uma prova presencial. Somente uma ao final da semana, da última semana. E é só que essa data, está dia 25 de maio, mas essa data aí eles têm que confirmar, né? Tem um tempinho ainda. Só que essa prova presencial, ela é todo o conteúdo. Por isso que na última semana eu vou passar uma revisão geral, né, Isso de vai todo o ser no final do conteúdo. semestre, no caso, né, professora? Exato, a prova presencial, ela é no final do semestre. Então, no final do semestre, não, na verdade, no final da minha disciplina. Aqui, para mim, aparece como dia 25 de maio. Só que essa data tem que confirmar com a coordenação, né? Mas é no final da disciplina, tá? Vai ser no final de maio. Então, a prova presencial é no final de maio, e os demais questionários, eles vão sendo liberados no decorrer da disciplina. E a prova presencial, no final de maio, ela é sobre todos os conteúdos da unidade 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Sim. Especificamente, assim, professora, parece muita coisa. Não é pelo fato disso que eu estou te falando. O material disponível para estudo, eu estou lapidando ele no decorrer das aulas. Então, o que vocês têm para estudar? Os slides, que são esses resumos por semana. Esse material da primeira semana que eu coloquei, de fato, que é a apostila, né? E daí, quando você lê, você vai ver que ela é mais densa, assim, digamos assim, mais difícil de compreensão. Por isso que esses slides, por isso que esses vídeos, né? Aí, lá na sua semana 3, você vai ter um outro material que ele é complementar. E como eu estou falando sobre o trabalho, eu coloquei lá as leis trabalhistas. Lá na sua semana 4, você vai ter os slides de novo. Na semana 5, eu proponho um trabalho. Esse, sim, é um artigo sobre fundamentos pedagógicos. Como vocês são um curso de licenciatura, a gente tem que focar nessa questão pedagógica, né? Nesse viés socioantropológico voltado para a educação. A gente vai ver o que é sociologia e antropologia de fato, né? E o que cada uma estuda vem contribuir na sua prática docente. A gente vai trabalhar sobre ideologia, que não tem um material específico, também essa mesma apostila, tá? Os slides da unidade 7 vai trazer para vocês só a antropologia voltada para a educação, para a gente entender mais o que é a antropologia em si,
Então, o material mais denso, digamos assim, para estudo, são 3 materiais, eu diria para vocês, que é esses fundamentos pedagógicos, essa apostila que eu ainda vou liberar, né, que ainda nós não chegamos nesse conteúdo, é um material complementar sobre as leis trabalhistas para complementar o seu estudo e essa primeira apostila. E eu acho que o fundamental é vocês abrirem os slides e assistirem os vídeos, né? Porque por meio dos slides e dos vídeos a gente vai ter uma compreensão maior sobre, de fato, a proposta da disciplina, que é aquilo que vai ser cobrado na prova presencial, tá? No caso também, professora, essas provas, vocês e os professores em si, reúnem e elaboram essa prova, né? Ou é a instituição que dá a prova relacionada às matérias? Porque aí fica um pouco meio vago nas questões que talvez eles vão dar, né? Nas perguntas ou na Mas elaboração da prova. vocês já fizeram prova, já não fizeram? Não? Não, Não fizeram nenhuma presencial até agora? não. Ah, tá. Funciona assim, o professor ele tem autonomia de organizar a plataforma do AVA, assim como os questionários e a prova presencial. Então, a minha prova presencial, quem elaborou fui eu. Ah, sim. Os questionários da plataforma, quem elaborou fui eu, e os materiais postados também foram todos aqueles que eu propus. Entretanto, o que a gente faz antes da minha disciplina rodar, né, de começar a minha disciplina, tem o design instrucional e a própria coordenação que vai entrar no ambiente do AVA e vai fazer uma geral lá. E às vezes ela pode pontuar, né? Ó, isso aqui não tá legal, isso aqui precisa melhorar, gostei disso, enfim. E a prova presencial, a mesma coisa. Eu encaminhei a prova presencial para a coordenação, para que eles possam olhar. Mas, enfim, da minha parte não teve nenhum retorno, nem negativo, não negativo, positivo, né? Que tá rodando, até agora ninguém falou nada. Ah, não. Mas eles passam por essa, digamos, revisão, né? Ah, sim. Mas o professor tem autonomia de elaborar, sim, de acordo com o conteúdo, né? Ah, sim. Mas não se preocupe, vocês são bons alunos, estão aqui comigo até agora, vão tirar 10. Trocando por miúdo. Trocando por miúdos, né? A professora, ela manda prender e manda soltar. Mas é isso. Então, eu ainda tenho que aprender a compreender essa antropologia aí, que eu até agora está sendo um pouquinho puxado para como fazer a compreensão dessa antropologia, né? Eu já andei pesquisando alguma coisa assim, dando uma olhada para pegar mais esse negócio aí. Porque nas outras graduação, né, que eu estudei, veio muito pouquinho antropologia, né? E aí agora pegou esse negócio aí. Por isso que a gente vai ter uma unidade só sobre antropologia, né? Porque geralmente o que acontece é justamente essa compreensão do conceito, né? E daí com exemplos e tal, a gente vai tentar clarear o quanto mais aí para você. A gente vai ter uma unidade só sobre antropologia, mais voltado mais para a educação, né? Porque a antropologia em si a gente pode aplicar ela em outras ciências, né? Em outras demandas sociais, mas aqui a gente vai focar na educação, né? Porque a disciplina em si é fundamentos socioantropológicos na educação, né? Então a gente vai olhar sim a antropologia, a gente vai trazer Lévi-Strauss, que se você já deve ter estudado em outras licenciaturas, né, que é um dos pais aí, né, dos estudos antropológicos, e a gente vai tentar entender esse conceito e como trazer esse conceito para a educação, o que também é um desafio, né, é um desafio a gente pensar num viés antropológico naquilo que a gente convive em sala de aula. Mas estamos aqui, seguindo firmes e fortes, né, para entender esse universo teórico, e vamos conseguir, com certeza. Senhores, mais alguma coisa, mais alguma dúvida, alguma colocação? Ok. Para a semana que vem eu preciso confirmar com a coordenação, porque a priori eles me falaram que seria uma semana sim, uma semana não de aula síncrona, que vai depender do cronograma das outras disciplinas, mas aí eu vou encaminhar uma mensagem no AVA e também vou postar o link caso a gente tenha aula síncrona na próxima semana, tá? Se não tiver por eventuais aulas de outros professores, e aí eu gravo a aula e deixo disponível para vocês.
tá? Sobre construção social. Então, no final dessa semana, ali no fim de semana, eu vou estar abrindo a próxima semana, e aí vocês acessam o material, conteúdos, slides, tá? Quem não fez o questionário ainda da semana 1 e 2, está ainda aberto, acessem lá, respondam, são 2 tentativas, a nota mais alta é a que fica, tá? Boa sorte, bons estudos, uma ótima semana para vocês, paz e bem, muita saúde, muito estudo, e a gente se vê na próxima aula, grata pela paciência, pela atenção, de estarem aqui comigo nesse momento, tá? É tão chato a gente abrir uma aula online assim, não tem ninguém, né, para conversar, para falar, para a gente estar dando aula para as paredes. Obrigada. Ok. Obrigada, pessoal. Boa Uma boa noite, bom descanso. Obrigado, bom trabalho para você aí. Tudo de bom.